Boa tarde, barra noite a todos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe. Para quem não conhece esse rapaz aí, é o Yuri, né? O Instagram dele é o Invest Space, fala sobre intercâmbios, de dinheiro, e É. fala sobre Aqui é tudo a que parte envolve, mais financeira, isso. dinheiro que você imaginar, né? É um conteúdo semelhante ao meu. Se você não pode assistir a live toda, não tem problema, porque ela vai ficar salva no meu Instagram, então pode ficar de boa se você assistir só uma parte, beleza? E eu gostaria que o Yuri falasse um pouco dele, para quem não conhece ele, para quem não sabe, é a primeira live da história, então, né, estamos É a inaugurando, primeira. estamos cortando a fita. Esse rapaz aí é o cara que tira as primeiras lives de todo mundo, né? Se você reparar, já tem umas 10 pessoas. Ele só é a primeira live. É Marinha de primeira jornada, vamos lá, vou te ensinar como é que faz. Aí aqui é com o Felipe. O Felipe é desenrolado demais. Oh, fiquei sabendo que você nunca fez uma live, é isso mesmo? Cola aqui agora. É exatamente assim. E foi exatamente assim que ele chegou, viu, gente? Ó, eu vi que você nunca fez uma live aqui. Quer fazer uma live? Aí eu disse, eita, bora. Aí começamos a live. Aí para quem não me Só queria conhece, ser eu me ao chamo vivo. Yuri Leite. Quem sabe faz ao vivo. Quem não me conhece ainda, eu me chamo Yuri Leite. Eu fiz intercâmbio aí da Irlanda de 2018 até ano passado. Voltei agora recentemente para o Brasil para abrir a minha empresa, né, que é a Invest Space, que é uma plataforma focada em investimento, é uma plataforma focada em educação financeira para intercambista, né? Eu ensino você, eu identifiquei que tinha muita gente que tinha dificuldade com economia e muita gente com dificuldade em gestão financeira em si. E aí, por conta disso, eu criei o incentivo, né, de criar essa plataforma. No começo, agora está só um site, ou desculpa, está só o YouTube e o Instagram, mas em breve teremos um site, teremos tudo completinho mesmo, que é para dar suporte para todos os intercambistas, né? Não só na Irlanda, mas de forma geral. O objetivo é realmente que você se eduque financeira para que você possa chegar nos seus objetivos mais fáceis, né? É sempre aquele mesmo problema de sempre. A gente nunca faz as coisas porque não tem dinheiro. A nossa ideia é justamente que você não deixe de fazer as coisas que você quer, que você gosta, por falta de dinheiro. Se você se organizar direitinho, é o que a gente sempre fala, se organizar direitinho dá para fazer tudo tranquilo. E aí a gente ensina justamente essa parte de organização e de investimento atrelado à economia. É como você se aproveitar da economia, se aproveitar de notícias, se aproveitar da situação econômica, justamente para você conseguir ganhar mais dinheiro com isso. Seja através de um investimento em bolsa, seja através de um investimento no empreendimento. Felipe aí já é um mestre nisso, né? O cara é empreendedor demais. E seja através de outras formas, né? Até através de você dar suporte, ou de você investir na empresa que está empreendendo, enfim. A gente cita diversas oportunidades, diversas plataformas justamente focadas em te ensinar a você ter um melhor controle financeiro e poder chegar nos seus objetivos mais fáceis. E quem não me conhece pessoalmente, eu tenho um mestrado que eu fiz, inclusive, na Irlanda, que é justamente focado na parte de investimentos alternativos. Os investimentos alternativos são os investimentos que vão além do dinheiro em si e as ações normais que a gente compra. Né? Seria um real estate, que é investir em casa, seria em criptomoeda, um investimento alternativo, commodities, são investimentos alternativos, enfim. Há uma diversa quantidade aí de ativos que a gente pode estar investindo para variar o nosso portfólio e não ser os investimentos padrões, né? Aquela da Bolsa de Valores em si. E aí, através desse mestrado que eu me graduei, eu decidi abrir a empresa aqui e ensinar a passar para vocês. Massa, massa. Então, essa foi a introdução do Yuri. Se você está chegando agora, ou se você está assistindo a live gravada, já clica no aviãozinho aí, ó, manda para seu coleguinha, porque esse conteúdo vai ser de grande valia. E depois não venha me perguntar de coisa da live, porque a live vai estar no feed. É só você ir lá e assistir, beleza? É isso aí, gente, é isso aí. Agora vamos lá. Quando a gente trata de jornada financeira do intercambista, é bom a gente pensar que o intercâmbio ele é dividido em fases. Eu costumo falar que o intercâmbio é dividido em fases. Porque quando você faz intercâmbio, a sua mente ela só consegue focar em um período do tempo. Por exemplo, quando você está no Brasil e você quer fazer um intercâmbio para a Irlanda, por exemplo. Beleza, quero fazer um intercâmbio para a Irlanda. Você pensa em 10 anos lá na frente? Não pensa. Você pensa em juntar o seu dinheiro agora, se organizar e fazer o intercâmbio. Quando você chega lá, você pensa
um pouco do passado, né? Você fica, oh meu Deus, cheguei na Irlanda, oh my God, que descobrida eu fiz. Aí você começa a pensar mais para frente. Aí você começa a estudar, começa a melhorar o inglês e depois você vai pensar mais na frente ainda. Então, é como se fosse etapas, como se fosse um quebra-cabeça que você vai montando um quebra-cabeça. E para ficar mais fácil da gente explicar, eu vou dividir aqui o pensamento em três. O antes do intercâmbio, o durante o intercâmbio e depois do intercâmbio, certo? Porque não sei se vocês sabem, mas o intercâmbio de estudante, ele tem um limite. Então, você não vai fazer intercâmbio de estudante para sempre. Você vai fazer por um determinado tempo. Então, nesse tempo, o depois, no caso, é depois desse tempo. Beleza? Então, quero que você fale aí, Yuri, para a galera, o que que... Vamos dividir esse em tópicos primeiro. Vamos falar sobre o antes. O que que a pessoa... Normalmente a pessoa, como a maioria das pessoas né? O Brasil tem 230 milhões de pessoas e a Irlanda tem 5. Então, o Brasil tem muita gente Tem gente querendo demais. sair do Brasil, inclusive. Bastante, inclusive. Esse último ano foi o ano que mais saiu pessoas da história do Brasil. Li uma reportagem, saiu 30% mais no ano passado do que nos últimos anos todos. No último ano que saiu mais, tinha sido 30% menos do que do ano passado. Então, tem muita gente querendo sair, né? E muita gente que ainda não, que quer sair, mas ainda não se organizou, assim, no sentido aqui financeiro, no sentido até emocional, no sentido, tomou a decisão e começou, pronto, agora eu quero, mas ainda não tomou nenhuma providência, né, com relação a isso. Uhum. E aí, nessa jornada, antes de você começar o seu intercâmbio, você se organizar, a gente aqui no setor, na parte financeira, costuma dizer que a primeira coisa que você tem que fazer quando você toma a sua decisão é sempre tracejar um plano, né? E no plano você tem que conter a sua meta, seu objetivo. A meta, para quem não sabe, vai ser ir para o intercâmbio para tal lugar. Essa é a sua meta. Anota. Isso. Anotado, eu tenho um plano. A minha meta é ir para um intercâmbio no Canadá, para a Irlanda, enfim. E aí você diz assim, quero ir em tal ano. Quando você bota o ano, aquilo ali se torna um objetivo. E aí você tem que fazer de tudo para atingir aquele objetivo. E a partir desse objetivo traçado, você vai traçar os seus planos financeiros, os seus planos emocionais, tem as questões dos amigos, né? Tem de se despedir, tem de comprar as coisas, tem que de pesquisar, enfim. Você vai fazendo o seu plano a partir do plano inicial que você traçou. E aí, a partir desse plano que você traçou, que você vai construir o seu planejamento total. E aí, nessa parte, o Felipe é melhor para explicar as outras partes, né? Mas no aspecto financeiro, eu digo que o principal aspecto é você se planejar com antecedência para tudo. Por exemplo, quem compra passagem aérea agora no período de verão do Brasil, no caso não é verão, mas na Irlanda é verão, você vai pagar muito mais caro do que quem se organizou para ir no final do ano. No final do ano é mais barato, passagem aérea. No final do ano é mais fácil arrumar casa na Irlanda. Enfim, o seu planejamento... Deu uma travadinha. Né? Você se organizar com relação a isso também. Entendi. Agora vamos pegar um contexto mais prático aqui. Conta para o pessoal como que você fez a sua organização financeira para ir para a Irlanda, por exemplo. No meu caso foi um pouquinho diferente, né? Porque no meu caso eu tive um suporte dos meus pais, foi um presente de formatura. Eu tinha me formado em engenharia no Brasil, e aí minha mãe me deu a opção deles pagarem a formatura para mim ou me ajudarem com o intercâmbio. Eu tinha juntado uma média ali de 8 mil reais e ainda precisava de 24 mil. No total eu gastei 32. Então teve um suporte dos meus pais e eu peguei um empréstimo com meu irmão e depois eu fui pagando quando eu cheguei lá na Irlanda. Então foi um pouco diferente do padrão normal. Mas entrando no que eu fiz exatamente, na época eu trabalhava de um monte de coisa. Eu fazia engenharia, mas dava aula particular, era dançarino, eu lutava, eu fiz dança de salão por 3 anos, fui professor de dança. Então eu fazia tudo. Assim, eu costumo sempre dizer que quem é pobre não tem isso, né? Não tem frescura. O que botar para trabalhar a gente faz. E aí a gente fazia tudo. Eu realmente já fiz tudo assim que me propus.
fui instrutor de academia, já fui nutrólogo, não tenho licença para isso, não era nem para eu estar falando, mas já fui. Então, vai o que dá. Juntei um trocadinho, aí consegui juntar meu dinheiro e eu sempre investindo, né? Deixava no investimento mais seguro, né? Tesouro direto. Eu tinha uma parte na poupança também, para caso aconteça alguma coisa, mas sempre investindo o meu dinheiro para poder ter uma rentabilidade um pouquinho maior e conseguir atingir o meu planejamento, que era sair do país quando eu me formasse. Eu não consegui todo o total, né? Por isso que meus pais e meu irmão acabaram entrando e me ajudando, mas aí eu peguei o empréstimo e aí quando eu cheguei na Irlanda, eu fui trabalhando, juntei uma grana, né? A gente vai falar isso na terceira etapa lá, mas aí eu juntei a grana e aí eu fui pagando aqui. Eu comecei a fazer muito mais horas do que a média e comecei a mandar para cá, para o Brasil, para pagar o pessoal que tinha me emprestado, ou até minha mãe mesmo, eu também paguei ela no final da história. Beleza. Então quer dizer que você era o responsável por indicar os venenos pra galera. Tá certo, entendi. Então, acredito que a história de todo mundo é bem semelhante, assim. Quando você tá juntando dinheiro para você fazer intercâmbio, você faz de tudo, meu filho. Não tem isso. Quanto mais coisa você conseguir fazer, maior a possibilidade de você juntar dinheiro, mais rápido você consegue fazer, e mais rápido você consegue fazer intercâmbio, né? Quanto menos frescura você tem. E isso ajuda você a, quando você chegar na Irlanda, você fazer trabalhos diferentes. Porque vão aparecer trabalhos mais diversos. É engraçado porque o povo chega para mim e fala: Felipe, quando eu chegar na Irlanda, você me arruma um trabalho? Eu arrumo. Aí o povo, beleza, mas eu quero tudo menos KP. Tá. Aí na hora que chega na Irlanda, o primeiro trabalho que aparece para ele é KP. Lógico. É a coisa mais fácil, né? Eu acho que todo mundo, assim, quando chega, começa ou com cleaner ou com KP, e aí vai galgando, vai subindo, né? Vai aumentando. Eu não conheço ninguém assim que já chegou direto e não se torna gerente aqui. Eu não conheci ninguém. Todo mundo começa de baixo e vai subindo. E aí depende também do quanto você se predispôs a fazer aquilo, né? Quem não se importa, vai lá e começa a fazer a sua jornada, vai juntando o seu dinheiro, vai se organizando, mas tem uma galera que tem realmente, que escolhe, né? Que quer fazer aquilo especificamente. Não, eu só quero se for garçom, eu só quero se for bartender, né? E aí, quando você escolhe muito, acaba ficando sem nenhum. Exatamente. Às vezes o que você fica evitando é igual o professor de ensino médio fala. O professor de ensino médio fala o seguinte: quando você quer fazer uma faculdade, por exemplo, eu fiz engenharia, você fez também. Na engenharia, não vou falar quando era pequeno, que eu sou pequeno ainda. Quando era menor, mais novo, eu falava para os professores assim, o professor perguntava: quais são as matérias que você mais gosta? Eu falava matemática, química, física. As matérias que você menos gosta: história, filosofia. Aí, tá, beleza. Mas não quer dizer que você não gosta, que você não vai estudar. Porque se você não estudar, você não vai passar. Se você não passar, você não vai para a faculdade. Se você não for para a faculdade, você não vai fazer engenharia que você quer. Então, às vezes, tem alguma coisa que a gente não gosta, mas não necessariamente a gente não vai fazer. Porque, às vezes, precisa disso para alcançar nosso objetivo. E a mesma coisa com o intercâmbio, com os trabalhos. A gente, às vezes, precisa fazer um trabalho que a gente não gostaria de fazer para ganhar experiência, ganhar dinheiro, principalmente, não gastar em reais, juntar, trabalhar o nosso psicológico também, porque quando a gente chega, a gente fica meio azoado, para se preparar, se estruturar, para poder chegar, né? Subir na escada. Você chegou aqui. Para você chegar aqui, você tem que subir esse degrau primeiro. Então, uma coisa de cada vez. Essa é basicamente a história do antes, né? Porque o antes, eu costumo falar para o pessoal que é mais psicológico do que financeiro em si. Porque se você não trabalha seu psicológico, você não consegue fazer, meu filho. Se sobrar... O pessoal, eu sou do interior da Bahia. O pessoal do interior da Bahia é assim. Não sei se o Recife é igual. Deve ser. É assim, pessoal assim. Vamos fazer intercâmbio? Vamos. Beleza. Estamos juntando dinheiro aqui. Juntei R$ 1.000. Estou trabalhando, juntei 2.000. Juntei 3.000. Beleza. Tá quase lá, né? Aí pega os R$ 3.000 e compra uma moto. Isso acontece muito no interior, principalmente na capital acontece menos, mas no interior acontece bastante.
compra carro, compra moto, investe em casa. Não, eu achei uma casa aqui que vai me dar muito dinheiro e acaba não fazendo nada com a casa, enfim. A galera começa a fazer umas coisas, uma loucura assim, né? Se dispersa. Agora, eu só queria, só adicionaria nessa questão do psicológico a questão do planejamento também. Porque uma pessoa que se planeja, ela consegue não só adequar a questão financeira, né, do planejamento financeiro, mas ela também entra na questão do psicológico e principalmente da organização. Eu vejo muita gente que vai para a Irlanda e aí, por exemplo, logo que chega assim, por exemplo, meninas que esqueceram o anticoncepcional, não trouxeram o suficiente para fazer o intercâmbio, acaba pagando preços absurdos. Pessoas que não se organizaram para a mala, aí chega lá com roupas nada a ver com a época, com a estação, ou não tem um casaco e chega lá passando frio. Eu mesmo fui assim, eu não tinha casaco. Na minha defesa, eu moro em Recife, não vende casaco em Recife. Mas não chegou essa tecnologia aqui em Recife ainda, mas chegar sem o casaco, chegar sem roupa, né? Eu, quando desci, porque eu tive que passar pela Alemanha e estava nevando, foi a grande tempestade lá da Irlanda de 2018. Na Irlanda não dava para viajar, então eu tive que ficar em Frankfurt, lá na Alemanha, por 4 dias. E enquanto eu estava por lá, na hora que eu desci, eu estava de calça jeans, um sapato normal desses daqui de andar enfim, de andar, de academia, e uma camisa, não era regata, era uma camisa dessa assim, de manga curta, e estava menos 11 graus com sensação de menos 17. Então imaginem o frio que eu passei. Foi um frio tenso, assim, tenso, foi pesado. Inclusive, foi a primeira vez que eu desesperei e comprei, foi a minha primeira compra, assim, literalmente compulsiva, que eu cheguei desesperado no shopping e disse, me dá qualquer roupa, e eu peguei a roupa, e a roupa nem era quente o suficiente, ainda fiquei com frio, mas pelo menos não era tanto frio assim. Entendi, entendi. E você falou do planejamento, um negócio muito engraçado é que o povo acha que isso é difícil de se fazer. Difícil mas se você pensar no contexto prático, não é tão difícil, porque pense comigo. Vamos dizer que você precisa, eu costumo colocar o número 40. Você precisa de 40 mil reais para você fazer intercâmbio na Irlanda, certo? Beleza. Uhum. Vamos dizer que você consegue juntar 1.000 reais por mês. Quantos meses você precisa? 40. É simples. Se você fizer 40 meses a mesma coisa, você faz intercâmbio. Não é difícil. Ah, mas 40 meses vai demorar muito. Você quer fazer um intercâmbio? Se você quiser. Se não quiser, compra uma casa. Uma moto. Uma moto. Outra coisa, né, Felipe, é a questão até de... A pessoa tem 1.000 reais, né? Aí diz, vai demorar muito. Aí inventa de quê? De pegar um empréstimo. Aí vai pagar juros absurdos aqui no Brasil, que os juros aqui no Brasil são extremamente altos. E aí não acaba saindo de 40 mil para 60 mil, 50 mil. E aí não compensa, né? Tipo, talvez esperar um pouquinho mais, ou se planejar para um pouquinho depois mesmo, e se organizar melhor. E nesse meio tempo já pode ir pesquisando preço de casa, preço das coisas, já pode ir atrás até de onde trabalhar, como conseguir as documentações. Outro problema que eu vejo muito com intercambistas, eles esperam chegar na Irlanda para poder aplicar lá para o GNIB. Aí passa, tipo, 2, 3 meses para conseguir trabalhar, gastando todo o dinheiro que acumulou, coitada, e chega lá e acaba financeiramente. E que isso é facilmente evitável, né? Tipo, zilhões de grupos, tem na internet também. Se você der uma pesquisada rápida, você pode ver, ó, você pode marcar o seu GNIB, tem 3 meses, você marca quando estiver chegando lá na Irlanda. Pronto, eu cheguei numa segunda, na outra segunda já era meu GNIB. E eu cheguei propositalmente uma semana antes, né? Então, dá para você se organizar também. Até para ir mesmo, já se organizar para lá, para quando chegar lá já está com tudo mais ou menos planejado e construído, né? Uma organização não é só no Brasil. Entra na parte de, ainda estando no Brasil, mas uma organização já para fora do Brasil também. Uhum. É o que o Elias disse aí. O problema é cumprir o planejamento. É o exemplo da moto. Esse exemplo da moto eu dou direto. Esse problema do cumprir o planejamento realmente é difícil mesmo. Eu não vou mentir que às vezes eu também saio um pouco do planejamento. Mas também não tem um problema se você sair e no outro mês compensar. Vamos supor que eu ganho 2.000, eu tenho que juntar 1.000. Aí eu gastei 1.500 esse mês. No próximo, eu boto 1.500 e só gasto 500. Ou vou botando 200 até pagar.
Então eu saí um pouco do meu planejamento, né? Não cumpri o meu planejamento, mas eu voltei e fiz o meu planejamento, voltei para o meu planejamento lá bonitinho. Então, se você sai do seu planejamento, mas sai consciente de que você tem que voltar, dá para tranquilo, dá para se organizar. Agora, quando você só sai e já era comprar uma moto, né? Aí não dá mais, né? A moto tem o valor. É. Estou falando da motinha, mobilete, mobilete. É, é comum, a gente vê bastante, né? Tu é do interior da Bahia, né? Eu sou de Recife. Então, a gente está no Nordeste aqui, eu não sei no resto no Sul, Sudeste, mas aqui no Nordeste é muito comum todo mundo comprar a motinha. E é sempre o primeiro veículo todo mundo, você não tem nem carteira, mas a moto você tem. É impressionante. E é o dono do rolê, é o cara da moto. Faz tudo. Faz tudo, né? Beleza. Tudo, tudo, tudo. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa aqui. Já que a gente está falando do antes do intercâmbio. Outro conteúdo que eu vejo muito, eu vejo o pessoal pensando muito, é para você fazer o intercâmbio na Irlanda, você precisa da comprovação financeira. Beleza. Só que esse dinheiro da comprovação financeira você não usa no início. Quanto você acha que a pessoa precisa ter, guardar, juntar, fazer para ter a mais da comprovação financeira? Mas sim, eu acho que isso depende um pouco de cada pessoa. Por exemplo, eu tenho um custo muito baixo. Meu custo basicamente é comida, porque eu como muito. Não tenho os braços fortes, mas como bastante. E aí, o meu gasto maior mesmo sempre foi comida, né? Porém, tinha aluguel, tinha energia. Então, eu contabilizei que eu iria ter um gasto mais ou menos ali em torno de 1.000 euros no primeiro mês, porque ia ter depósito, tal. E depois disso, eu ia gastar uma média de 500 euros por mês. A minha média foi isso que eu estabeleci. Então, no meu caso, eu fui com mais do que 3 mil, porém, eu não precisei desse dinheiro que eu fui a mais. Acabou que fiquei sobrando. Para mim, no meu caso, 3 mil já seria suficiente. No primeiro mês, eu já estava com emprego, tal, acabei nem precisando praticamente do dinheiro. Mas numa questão de segurança, para a maioria das pessoas que eu não tenho muito custo, mas algumas pessoas querem uma casa um pouquinho melhor, as pessoas querem comer fora um pouquinho mais, ou ir para algumas festas para testar tal. Eu primeiro arrumei emprego para depois sair. Mas a média normal, você vai curtir um pouco enquanto você está arrumando os documentos e depois você pega os seus documentos e começa a trabalhar e aí fica de boa. Então, para essa galera que vai primeiro dar aquela curtida, né, para aproveitar o lugar ali, o momento, aproveitar que chegou agora e tudo mais, a euforia, eu recomendaria ter pelo menos 1.000 euros a mais do que aqueles 3 mil lá da Irlanda, para você ir sossegado. E essa regra a gente está falando aqui de Irlanda, mas eu acredito que serve praticamente para qualquer intercâmbio que você for fazer. Se o país pede uma média ali de 10 mil, aí você bota mais 1.000. 1.000, normalmente, esse 1.000 é mais um adicional, uma margem de segurança, sabe? É caso aconteça alguma coisa. É só por questão de segurança mesmo. Não quer dizer que vai precisar. Por exemplo, no meu caso, não precisei. Mas é sempre melhor ter e não precisar do que precisar e acabar não tendo, né? Certo? Se você tem e precisa, é só gastar. Se você não tem, aí você vai ter que pagar a cotação do dia que tiver, pode estar bem mais caro. Você vai se desesperar, vai ter que pegar em qualquer lugar, não vai poder ir atrás de segurança, não vai poder ir atrás de um planejamento adequado. Enfim, você acaba tendo um desgaste tanto emocional quanto monetário muito maior, justamente porque você não teve essa margem de segurança, o cuidado de levar um pouquinho mais só para garantir. E você não tomar um golpe no meio do caminho, né? Imagina. Nossa Senhora. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Não é todo mundo também que você pode trocar dinheiro, né? Você tem que ter sempre a segurança, tomar. Lá na Irlanda a gente tem aquele costume muito forte de sempre se encontrar, né? E aí, não, eu te transfiro aqui na sua frente e você transfere na minha frente. Mas às vezes a pessoa é tão esperta que você transfere ali na frente dela, ela, ó, corre, já era. Você tem que ficar realmente bem ligado, fica. Então é um estresse que você acaba passando muito grande. Mas já entrando na outra parte do golpe também, né? Que é golpe em aluguel, golpe e até financeiro mesmo. Tem esse retorno aqui de 10% ao dia. Vem investir comigo, ganhando 10% ao dia. E aí que as pessoas acabam caindo. É bom você ter esse controle, eu não vou dizer nem controle, essa gestão emocional.
Pensa comigo, tu acha que se alguém conseguisse fazer 10% ao dia, pensa 10% em R$ 1.000 ou 1.000, 10% é 100 euros. Tu acha que alguém pudesse fazer 100 euros todo dia, ela ia estar distribuindo contigo? Pensa, é só tentar assim, eita, isso aqui não faz sentido. Aí você, então deve ser golpe. É você ter esse cuidado. Em casa a mesma coisa. O cara diz, normalmente é o e-mail lá do Daft, né? Daft, para quem não conhece, é um aplicativo, um site que você pode procurar casas lá na Irlanda. E aí você entra no Daft e aí o cara diz, não, eu estou viajando lá na Inglaterra, na Alemanha, não importa. Você me manda o dinheiro, eu te mando uma chave por correio. Tu acha que alguém vai te mandar uma chave por correio? Pensa direito, tu acha que alguém vai mandar uma chave por correio? Não faz sentido, né? Então provavelmente é um golpe. Se não fosse golpe, a pessoa ia estar mostrando a casa para você, a pessoa ia ter pelo menos alguém para abrir a casa para você. Não é possível, você sai daqui e não conhece ninguém, sabe? Tem algumas medidas, assim, às vezes só assim, um bom senso que você parar para pensar, será que isso faz sentido mesmo? E aí você ia evitar de cair em alguns golpes que você acaba caindo por conta disso. O Vinícius falou aí, esse 10% é manjado até no Brasil. Depende, viu? Eu já vi muita gente caindo. Aquela da Eu já vi herança também. também, aquela da herança é boa. Inclusive, eu estou tentando divulgar um pouco mais lá o meu Instagram e o meu YouTube, né, que eu comecei relativamente agora, e aí eu entrei em alguns grupos de investimento de brasileiros pelo mundo, né? Eu entrei em alguns nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, fui entrando em vários grupos de investimento. E aí eu vejo praticamente todo dia notícia aqui no meu Facebook dizendo, veja esse investimento aqui de 8% ao dia. Investe aqui comigo no meu robô e eu te garanto 500 euros, 500 dólares por semana. Não importa, você investiu 10 euros, alguém vai te dar 500 dólares, 500 euros, nossa, seria maravilhoso, né? Eu não ia fazer mais nada da vida. Ganhar 500 dólares, assim, basicamente meu custo de vida todinho é 500 dólares, é menos que 500 dólares, mas eu ia sobrar, eu ia viajar, passar o dia inteiro curtindo, né? Todos os dias da minha vida. É óbvio que aquilo é golpe. E a galera, que maravilha, me manda link, me manda link. E eu, gente, como é que vocês estão caindo nisso? Não é possível. Então, é manjado, mas muita gente ainda cai. Muita gente ainda tem essa esperança de que alguém vai te dar dinheiro só porque você é bonito, né? Toma aqui meu dinheiro, eu sou bela, então eu cuido. Não é assim que funciona. Infelizmente, não é assim. Só quem ganha assim talvez seja modelo, né? Porque é bonita e recebe lá, mas o bonito, né? E recebe lá. Mas, em geral, você vai ter que suar um pouquinho para ganhar seu dinheiro, para não cair nos golpes e ficar atento também, né? Beleza. Então, acredito que a gente deu uma tratada assim do antes e já a gente pode entrar no durante. Durante é o quê? Quando a pessoa... Antes é quando a pessoa não está no Brasil ainda. Estou aqui no Brasil, pão, calorzinho, um ventilador, ar-condicionado. Beleza. Cheguei na Irlanda, friozinho. O que a pessoa precisa fazer quando chega na Irlanda para pensar na parte financeira? Não gastar o dinheiro que levou, o dinheiro todo que levou. Por exemplo, eu levei 4.500, que é a conta que eu precisei para ficar de boa, né? Mentalmente. Não gastei o dinheiro todo, muito longe disso. Eu nem toquei nos 3.000 e os 1.500, eu não gastei nem 1.000 direito. Mas eu fui com dinheiro sobrando, é o que eu costumo falar. O que você fez, Felipe? Eu fui com 4.500. Você consegue ir com 4.500? Não consegui? Beleza, mas a tranquilidade. Beleza, você chegou na Irlanda, o que você faz? Fala aí, o que você fez quando chegou na Irlanda? Então, no meu caso, eu cheguei numa época que estava feito agora. Só que um pouco mais louco, porque eu cheguei, como teve o problema lá de Frankfurt que eu comentei mais cedo, eu, em vez de ter 15 dias numa casa, né, que a gente paga no curso, eu só tive 8 dias. E além disso, eu cheguei numa época que estava muito fria, então não dava para visitar as casas tão facilmente, estava muito gelado. Ao mesmo tempo, eu cheguei perto do St. Patrick's, que é uma época que é muito cheia aqui, é muito ruim de achar casa. Então, eu cheguei e estava desesperado. Então, eu passei por uns perrengues, uns desesperos que normalmente não se passam. E aí, dentro desse meu perrengue, o que eu fiz foi, eu aceitei qualquer casa. Eu realmente fui para a primeira casa que me aceitou. Eu tinha que sair de meio-dia da casa que eu estava, era 6 da manhã e eu ainda não tinha local para ir. Então, achei o local e fui. Foi um desespero. Porém, se você faz o seu planejamento, chegou lá, você já tem alguns contatos de pessoas, você já pesquisou o contato landlord em Facebook,
você já sabe do Daft, já sabe de outros locais que dá para procurar casa. Hoje em dia tem um Airbnb mais forte, na minha época ainda era muito novo, eu pelo menos não conhecia. Então tem algumas coisas que você pode fazer para se prevenir de aceitar qualquer coisa a qualquer preço. A primeira coisa que eu costumo fazer, ou dizer quando alguém chega do intercâmbio, chega no intercâmbio, desculpa, é justamente você planejar como vai ser os seus gastos. Tem os gastos que são fixos, que você tem que pagar. Primeiro mês você tem que pagar o Ginaibi, 300 euros, você tem que pagar depósito de casa, que está ali perto de uns 500 euros, você vai ter que pagar aluguel, que normalmente é o mesmo valor do depósito. Só aí já foi 1.300 aproximadamente. Eu vou botar mais uns 100, 150 de comida. Aí você vai ter que comprar roupa, principalmente se você for do Nordeste, que não tem casaca aqui. Então você vai ter que provavelmente comprar uma roupa, tudo mais. Você vai gastar, em média aqui, uns 1.500, 1.600 euros. Mas é você pagar isso e saber, eu me planejei para isso. Você tem que ter a mentalidade, o foco, o planejamento de realmente já ter se planejado para isso. Quem não teve esse planejamento acaba ficando desesperado e depressivo, gastei muito, não vou conseguir, não vou conseguir. Isso não pode acontecer, isso tem que estar dentro do seu planejamento. Eu vou ter esses custos, no mínimo isso aqui. É você se planejar para gastar, vou estar aqui 1.700, 1.800, um pouquinho a mais. Esse primeiro mês eu sei que eu vou ter esse gasto todo. Mas eu sei que no primeiro mês eu já vou ter todos os documentos e já vou conseguir um trabalho. E com o trabalho, o salário mínimo é tanto, eu já consigo, em 2 meses, reaver esse dinheiro. Em 3 meses, reaver o dinheiro. Então, é você ter o controle emocional mesmo, de saber, eu tenho um custo maior, mas isso não vai me afetar. Eu estou planejado para isso. Eu não vou ficar desesperado. Eu acho que isso é o mais importante. Você concorda, Felipe? Porque a parte psicológica é muito importante. Se você se descontrola, seja qual for a parte do intercâmbio que você tiver, seja qual for o local que você morar, seja qual for o trabalho que você fizer, se você se descontrolar, se você ir pelo objetivo dos outros, por exemplo, se você ficar se comparando a outras pessoas, você não chega no objetivo que você quer. Porque o objetivo é seu, não é dos outros. Quando você fica se comparando aos outros, quando você foge do seu objetivo, você foge do que você quer. Quando você foge do que você quer, você foge do que você é. Entendeu? Então, essa é uma característica que o pessoal perde muito, que eu vejo muita gente se perder. E ó, uma outra informação muito importante foi a informação que o Elias colocou, por exemplo. A gente chega, por mais que a gente faça o nosso planejamento, tem horas que tem coisas que não dependem da gente. Por exemplo, quando a gente trabalha para uma empresa, a gente não é uma empresa, a gente trabalha para a empresa. Então, se a empresa falar para a gente que vai dar 40 horas essa semana, pode ser que você pegue, beleza. Mas na outra semana, se a empresa falar para você que vai dar só 20, você vai fazer só 20. Porém, se a empresa, você tem que estar preparado para as coisas. Se a empresa chegar para você, depende da empresa. Se a empresa chegar para você e te dar metade das suas horas, o que você vai fazer? Você vai chorar? Ou você vai conseguir outra coisa? Tem como conseguir outra coisa. Eu vou te dar o exemplo do que eu fazia. O que eu fazia era o seguinte. O primeiro trabalho que eu tive não foi de delivery, certo? Eu fazia delivery. Beleza. Eu fazia delivery. Quando eu arrumei outro trabalho, eu arrumei o horário do Tesco. Eu fazia o Tesco e ainda fazia o delivery, porque eu tava fazendo muito poucas horas no Tesco. Isso na primeira semana. Na segunda semana, eu já bati na mesa e falei, ó, o seguinte, vai me dar mais horas ou não? Porque se não der, eu vou sair. Já Ninguém, eu botou não ia quente. sair. Eu não ia sair, era mentira. Aí, quando chegou, eles falaram, não, a gente tá precisando, pode vir mais horas. Eu, olha, não é que colou. Aí eu saí do delivery e fiquei só no Tesco. E aí foi assim que eu fiquei. Só que eu tinha a continha lá. Aí acabou que o menino alugou, mas eu tinha aquele conhecimento. Nesse período também fiz o network com o pessoal do pub, eu fiz o network com o pessoal do housekeeping, que eu fiz um curso. Eu fiz o network com o pessoal do cleaner, que eu fiz um curso também. Que eu tipo assim, fiz um dia em cada um. E fiz o network para se eu tivesse a opção de fazer outra coisa, se eles me dessem menos horas, eu faria. E foi o que aconteceu. Chegou um determinado momento que, bom, como eu cheguei no Covid, na pandemia, eles estavam me dando muitas horas, né? Porque, enfim, estavam me dando muitas horas, igual todo mundo.
Chegou um determinado Uhum. momento que as escolas abriram de novo. Então, eles chegaram para mim e falaram, ó, seguinte, a gente só pode te dar 20 horas. E aí, o que, que eu ia fazer? Se eu não tivesse o networking? Eu peguei e falei, ó, seguinte, a empresa lá vai me dar 20 horas, posso fazer hora aí? Posso, porque foi bem no cleaner, na construção. Só que eu tinha que fazer o curso. Tinha que fazer o curso de... Eu tinha feito o curso de manual handling, mas eu tinha que fazer o curso de safe pass para poder trabalhar. Fiz o curso, no outro dia já estava trabalhando, entendeu? Então, eu falo isso porque o Elias falou aí que a gente fica à mercê do trabalhador, fica à mercê da empresa, fica, mas você tem que ter um plano B, C, D, porque você vai deixar, por exemplo, a empresa chega para você e fala que vai cortar metade das suas horas, e aí você vai fazer o quê? Você tem que ter, bom, o trabalho é seu, você quer as horas, você quer o dinheiro, você quer atingir seus objetivos, você tem que se virar, meu filho. Tem que fazer o que for preciso, entendeu? Então, se você já tiver um network, por exemplo, 10 pessoas diferentes, véi, a empresa lá me deu 20 horas, tem como fazer 10 horas aí na sua empresa? Tem, venha, aí você vai e faz. Então, entendeu? Essa questão do durante, para você fazer o network com as pessoas, é muito importante, porque você vai precisar. Se você pode, quer dizer, pode ser você que não precise, mas alguém que você conheceu, talvez precise e você possa tenha a oportunidade de ajudar essa pessoa e lá na frente ela possa te ajudar de novo, de volta, entendeu? Ela possa virar seu cliente quando você abrir empresa, por exemplo. Então, tudo pode acontecer. Fazer networking é muito importante, muito. Antes, durante, depois, mas principalmente durante. Porque você está em contato direto com as pessoas. Vai para a escola, você conversa com 50 pessoas. Você vai para casa, eu morar com 16 pessoas. Então, conversar com muita gente. Você vai para o trabalho, meu trabalho tinha 1000 pessoas, então conversar com todo mundo. Você tem a oportunidade de esbagaçar a sua rede social, esbagaçar o seu networking e você precisa aproveitar isso para os seus objetivos, né? Às vezes a gente acha que fica, pô, não vou fazer amizade com aquela pessoa não, que ela só quer saber de festa. Mas, pô, às vezes do nada ela muda o objetivo dela e ela deslancha. Tá, acontece. A possibilidade de você deslanchar na Irlanda é muito grande, porque é a terra da oportunidade, né? E a gente bem sabe, tem um grupo de investimento, inclusive quem não está no grupo pode me mandar mensagem depois no privado, que eu coloco lá no grupo. A gente tem um grupo de investimento que é de jeito. O pessoal quase não conversa. Quando conversa, Ave Maria. Um nego falando que abriu empresa, outro falando que comprou uma casa, outro falando que fez não sei o quê. Fico olhando assim, meu Deus do céu, onde é que esse povo tava? Não é? 3 pontos que eu achei legais aqui que você comentou. O primeiro foi a questão lá da não comparação. E aí eu concordo, eu até adicionaria, né, de uma coisa que é você ficar se comparando, né, você esquece que cada realidade é uma realidade. O que você passa é diferente do que a pessoa passa. Porque o dinheiro que a pessoa tem, que se planejou, não é o dinheiro que você tem ou se planejou. E como cada pessoa é uma realidade, né, você ficar se comparando, você na verdade só está perdendo o seu tempo. Tempo esse que você podia estar usando para fazer o resto que o Felipe comentou, né, que é ter seu plano B e ter o seu networking, construir tudo direitinho. Uma outra coisa que você comentou foi a questão do plano B, que eu achei muito interessante. Quando eu cheguei na Irlanda, né, não foi no primeiro emprego, mas no meu segundo emprego, eu trabalhava na rede supermercado Spar. Eu trabalhei na Deli, aí da Deli me passaram para Flowstaff, e do Flowstaff me passaram para Barista. Fui mudando assim várias vezes nos primeiros meses, depois eu fiquei fixo Flow e Barista. E aí, enquanto eu estava trabalhando no Flow e Barista, também estava trabalhando em Deliveroo. Então, eu aluguei uma bike. E aí eu saía, chegava no trabalho às 6h30 da manhã, ficava até 1h da tarde, e de 1h da tarde eu ia para a escola, chegava de 1h30, ficava até 5, saía de 5, e ainda ia para a academia, jantava e pegava Deliveroo, fazia 3 horas de Deliveroo por dia. Chegava em casa 11, meia-noite. Isso por quê? Porque eu tinha me planejado para fazer aquele pagamento que eu comentei, né, das dívidas, né, do empréstimo que eu peguei com meu irmão e minha mãe. Então eu precisava do dinheiro. E aí eu corria atrás de plano B, eu corria atrás de plano C. Eu nunca trabalhei menos do que 30 a 35 horas por semana. Mesmo quando eu cheguei, eu não trabalhava menos do que isso. Então é importante você ter realmente vários planos. E outra coisa que o Felipe comentou que é bem importante de ser mencionada também é a questão do networking, né? Que todos os locais que você vai,
vai ter várias pessoas de várias realidades, de vários mundos. E é importante que você converse com todo mundo, que você conheça todo mundo, que você fique amiga de todo mundo, justamente porque pode acontecer de você precisar, pode acontecer do outro precisar e ter você, isso fortalece a amizade, caso você venha precisar no futuro, ou simplesmente para conhecer. Eu conheci muita gente do Pará, eu não conhecia nada do Norte, conheci muita gente do Pará. Eu conheci uma pessoa do Acre, eu nem sabia que o Acre existia. Brincadeira. Eu conheci uma pessoa do Acre, eu conheci gente do Sul, nossa, eu nunca tive contato com ninguém do Sul. Eu sou de Recife, né? Quase fim do Nordeste aqui. Eu não conheci ninguém do Sul. Conheci muita coisa que eu não conhecia antes, abriu as oportunidades para muita coisa antes. Eu hoje tenho uma empresa justamente porque eu conheci essa vasta gama de pessoas aí que me ensinaram muita coisa no meio do programa, do caminho. Então, é importante que você faça networking, independentemente do intercâmbio. Né? O intercâmbio é mais importante, porque quem faz o intercâmbio, quem está na Irlanda, sabe a necessidade de você estar ali, de você precisar. A gente está vendo zilhões de comentários agora no Facebook, não tenho casa. E a pessoa chega, não, eu tenho casa aqui, eu arrumo uma vaga para você. Brasileiros normalmente se ajudam muito, né? A gente tem uma comunidade muito forte. Mas quando você conhece alguém da comunidade, quando você se adentra nessa comunidade, mesmo que você seja gringo, porque também tem gringo fazendo network com brasileiros, participando das comunidades. Tem inclusive gringo que me segue na minha página, que entende português, lê em português, mas eles me seguem lá, eles fazem, eles gostam, porque a gente é muito unido. E aí fica justamente esse sentimento de união que vai se ajudando mesmo, e aí uma mão leva a outra, e você vai crescendo junto. E aí você vai superando os desafios juntos. Você não mais tem que superar um desafio sozinho. Entendeu? É outra coisa muito boa, assim, né? De superar as coisas. Até a gente já está entrando aqui na parte de depois, né? Do intercâmbio. Você tem problema de casa, você tem problema de alguma treta, você não sabe da legislação, você não entende do revenue, né? Você perguntar no grupo, vai ter um monte de gente te ajudando. Obviamente que vai ter sempre aquela parcela da população que fica zoando, né, que não leva você a sério e tal, mas vai ter muita gente para te ajudar e te dar a mão. Você nunca vai estar sozinho mesmo. Mesmo que você se sinta sozinho, sempre vai ter seu networking e o grupo de brasileiro, a comunidade brasileira para te ajudar. Isso é muito importante. Eu já fui muito ajudado pela comunidade, já fui muito ajudado pelo pessoal que me conhecia, pelos meus networkings. Então, cada vez mais é importante você estar construindo esse networking mesmo. Exatamente, meu nobre amigo. É igual o meu outro nobre amigo aqui, é o Baiana Sena, ele está em Portugal. Beijo, meu lindo. Ele falou assim, ó, para você, muito importante também você traçar metas. Isso é muito importante também, porque, voltando para a questão de comparação, muita gente fica comparando, porque, por exemplo, eu gosto de dar meu exemplo. Live aqui na ID, isso mesmo, só revezando. Eu gosto de dar meu exemplo porque o povo pergunta para mim, Felipe, quais são as suas metas? Minha meta de fazer intercâmbio nunca foi viajar, por exemplo. Você nunca me viu viajando, porque eu nunca viajei. Eu fui para a Itália fazer cidadania e voltei, só isso. Não conheço nenhum país. Meu objetivo nunca foi viajar. Meu objetivo foi chegar, fazer inglês, estudar inglês, me desenvolver, fazer network, conhecer o máximo de pessoas possível, conversar até morrer, falar inglês errado até aprender, fazer dinheiro, trabalhar, overtime loucamente, ir para aula no outro dia, ficar sem dormir, já fiquei sem dormir várias vezes, me virar, ir para a Itália, fazer a cidadania, voltar, e é isso. Esse era o meu objetivo. Depois vim para o Brasil, descansar um pouco e depois voltar de novo. Esse era o meu objetivo. Então, se a sua meta for uma, não fica comparando com a da outra pessoa. Por exemplo, se a meta do Yuri for viajar, beleza, vá viajar, meu filho. Pode tirar suas fotos, pode beber sua cerveja na Alemanha, pode assistir seu jogo, pode esquiar, pode fazer o que você quiser, mas a minha meta não é essa. A sua meta se a sua meta é juntar dinheiro, você vai juntar dinheiro. Se a sua meta é trabalhar, você vai trabalhar. Se a sua meta é estudar, você vai estudar. Se a sua meta for viajar, você vai viajar, tá tudo certo. Cada um tem a sua meta, cada um tem seus sonhos, cada um tem seus objetivos. Não tem problema. Não fique comparando as coisas, né? Que às vezes a gente fica colocando padrões assim. Porra, o cara não tá curtindo, ou não tá vivendo, né? Eu recebo muito esse comentário, não tá vivendo. Aí eu chego agora, final de semana, eu vou pra praia, tá todo mundo se lascando, e eu tô lá na praia, de boa.
Como que eu Outra não tô coisa, entendendo? outra coisa que eu achei legal que você mencionou aqui de ter várias metas e dá para fazer tudo, né? Cada pessoa vai ter seus objetivos, suas metas e dá para fazer tudo. Eu costumo dizer que a grande sacada de quem faz o intercâmbio é que você pode fazer literalmente de tudo. Você quer fazer intercâmbio, você quer viajar? Viaja. Você quer comer comida diferente? Vai no país, come comida diferente. Você quer fazer dança? Tem coisas de danças diferentes em cada país. Dá para fazer muita coisa lá na Irlanda. Você ganha dinheiro suficiente para isso. Mas independentemente de qual seja os seus objetivos e as suas metas, é importantíssimo sempre que você tenha aquela questão do planejamento financeiro alinhado com aquilo ali. Eu vejo muita gente que vai, trabalha, ganha lá o seu salário mínimo, paga suas contas, aí sobra 500 euros, 300 euros. Ah, vou viajar. E gasta os 300 euros. E torra. Literalmente gasta. Isso não é ter um planejamento financeiro. Você não está entrando em dívida, né? Eu acredito que seja até quase impossível você entrar em dívida na Europa, porque é tudo à vista. Praticamente tudo à vista. Mas você acaba ficando sem nenhuma reserva, você acaba desperdiçando todo o seu dinheiro. Não é desperdício, mas você acaba gastando todo o seu dinheiro. E isso afeta sua questão financeira. Então, por exemplo, se você tem um planejamento de viajar, tem uma plataforma que eu gosto muito chamada State Guru. Eu gosto muito do State Guru porque eles são muito seguros. E aí, você investindo pelo State Guru, você tem um retorno ali praticamente em torno de 10% ao ano. E aí, eu boto 10 mil, foi o que eu tracei. Eu botei 10 mil e aí eu ganho 1.000 euros. Esses 1.000 euros é só para viajar. Então, 1.000 euros do meu salário é só para viajar. Aí eu viajo para a França, eu viajei para a Alemanha, eu viajei para Portugal 3 vezes, eu fui para a Espanha, fui para a Holanda, fui para praticamente todo o UK, só com esse dinheiro. Mas eu fui só com não é dividendos, é os proventos que eu ganhei. Eu tinha um alinhamento financeiro para me permitir fazer meus objetivos. Assim como o Felipe tem um alinhamento financeiro dele para a empresa, tem um alinhamento financeiro dele para estar aqui no Brasil, agora curtindo na praia enquanto está todo mundo se lascando. Ele tem um planejamento financeiro, um alinhamento financeiro com o objetivo dele. Então é importante você traçar seus objetivos, né, ter os objetivos e suas metas bem definidas e traçar o seu planejamento financeiro para chegar nessas metas sem necessariamente estar morrendo, sem deixar de viver ou deixar de curtir, né, feito o Felipe falou. Ah, não está curtindo. Dá para fazer tudo. Você literalmente pode fazer tudo. É só se organizar. Deixa uma parte para você fazer a renovação, deixa uma parte para você viajar, deixa uma parte para investir, deixa uma parte para aposentadoria. Dá para fazer tudo. É só se organizar. Entendeu? Duas coisas aqui, inclusive, quem quiser aprender a fazer essa parte de organização, tanto eu quanto o Felipe, a gente ensina vocês a fazer essa parte de organização. Se precisar, só falar com a gente no privado que a gente faz aqui, a gente ensina, tá certo? E aí você consegue alinhar o seu planejamento com os seus objetivos e a partir disso você vai conseguir ter uma vida muito mais tranquila. E até mesmo se você chegar a vir a ser demitido, por qualquer razão que seja, que acontece, às vezes você é demitido assim mesmo, e você tem uma você não está desesperado atrás de emprego, ou tem que pagar aluguel e não tem dinheiro. Uma coisa muito comum, e Felipe pode concordar com isso, que provavelmente ele viu também, praticamente todas as pessoas chegam, no primeiro, são ainda a primeira renovação, quando você vai fazer a primeira renovação, chega um mês antes da renovação, ainda não tem nada juntado do dinheiro da renovação e diz, vou trabalhar desesperadamente esse mês que é para pagar a renovação. A pessoa se mata um mês para pagar a renovação e não há nada de errado nisso. Se você quer se matar, longe de mim dizer que isso é errado. Mas vocês concordam que é muito mais fácil, se você tivesse o seu planejamento e você não precisasse se matar, só pega o seu dinheiro ali que você já guardou para aquilo ali e pagar, e você vai passar a continuar vivendo a sua vida tranquilamente, sem estar desesperado, correndo atrás, morrendo atrás do dinheiro. É muito mais tranquilo, né, não? Então, quando você tem esse planejamento financeiro alinhado com seus objetivos e suas metas, seja qual for, você pode ter o que você quiser, você pode viver a vida do jeito que você quiser, mas é importante que você tenha esse planejamento mesmo e que faça esse planejamento. Massa. Vou colocar duas coisas aqui agora. A primeira coisa é que você falou sobre planejamento financeiro. Eu vou dar um evento semana que vem sobre isso, gratuito. Eu vou falar sobre isso. Então, para quem estiver assistindo e quiser se inscrever, é só ir no meu link lá, no link da bio, clicar no primeiro linkzinho lá, você se inscreve, você entra no grupo exclusivo do WhatsApp para isso, beleza? E a segunda coisa, você falou de organização, de você se organizar melhor para as suas metas. Tem outra coisa muito importante também,
que eu já vou puxar para a terceira coisa, né? A terceira linha de pensamento, que é o depois do intercâmbio. Quando você não se planeja financeiramente, você perde oportunidades. Muitas pessoas esquecem que isso vai acontecer, esquecem do futuro. Você tem um prazo máximo para fazer intercâmbio. Então você tem que entender isso. Quando você o intercâmbio acabar, 2 anos e meio de intercâmbio, você vai fazer o quê? Você sabe? Provavelmente você vai precisar de dinheiro para fazer. Se você for voltar para o Brasil, você precisa de dinheiro. Se você for fazer uma faculdade, você precisa de dinheiro. Se você for fazer um mestrado, você precisa de dinheiro. Se você for tirar a cidadania, você precisa de dinheiro. Se você for casar, você precisa de dinheiro. Você precisa de dinheiro para tudo. Então, se você não tiver de dinheiro, você não faz nada, você fica ilegal no país. Então, você precisa de dinheiro. Não é uma opção, é quase uma obrigação. Então, você precisa do planejamento financeiro para a sua vida. Você perde a sua vida praticamente se você não juntar dinheiro. Você aparece alguma coisa para fazer, você não faz. Ah, não vou tirar a cidadania não, porque eu não tenho dinheiro. Pô, aí você vai fazer o quê? Ah, não, vou ficar aqui empurrando com a barriga. Aí acaba, junta 1.000 euros e volta pro Brasil. Aí fica pior do que estava. Aí imagina a situação dessa pessoa. Juntou 40 mil, né? Foi o número que você botou lá, 40 mil para fazer o intercâmbio, gastou os 40 mil no intercâmbio, volta com 1.000 euros, hoje está 5.000 reais. Obviamente vai ter a questão de experiência, vai ter as viagens, vai ter o que a pessoa curtiu, né? Tem tudo isso. Mas pensa no quesito financeiro, o quanto essa pessoa vai ficar desesperada, né? Por não ter se planejado e se organizado para aquilo. A pessoa vai acabar tendo que aceitar qualquer trabalho, porque precisa se alimentar, porque precisa pagar as contas. A pessoa vai acabar entrando num ciclo vicioso ali de sempre estar gastando tudo, e no final essa pessoa, como você falou, vai perder praticamente todas as oportunidades que viriam a surgir, que poderiam surgir oportunidades até melhores depois do intercâmbio, né? Você fez intercâmbio, normalmente as oportunidades vão subindo. Surgiu a oportunidade do intercâmbio, aí depois surge uma oportunidade de mestrado, de trabalho, de, como você falou, de tirar a cidadania. Vão surgindo oportunidades, mas todas elas você vai precisar ter uma organização financeira para conseguir atingir qualquer uma delas. E esse é um ponto muito bem colocado, inclusive. Então não percam a live do Felipe, hein? O WhatsApp do Felipe. Se inscrevam lá no link. Ele vai ensinar essa aí gratuitamente para vocês. Ensina pro pessoal aí, Yuri, como que você juntou dinheiro no intercâmbio para fazer seus 500 mestrados? Calma, não são 500, não, são só dois, calma. Eu vou fazer o terceiro, vou entrar no terceiro esse ano, mas por hora são só dois. Então, foi um conjunto de coisas que eu fiz, né? Eu trabalhei de muita coisa. Teve época que eu trabalhava 90 horas por semana, então foi uma época que eu estudei muito, mas depois que eu estudei, eu só trabalhei. Então, nesse quesito do trabalho, eu ganhava comida, eu ganhava passagem, eu ganhava estadia, então eu acabei não gastando muito, gastando pouquíssimo, e ao mesmo tempo ganhando muito dinheiro. Então, isso me permitiu juntar um trocado. Além disso, eu fiz serviços extras, né? Eu investi dinheiro também, eu fiz um monte de coisa assim, justamente para poder aumentar sempre a renda. Como eu disse, né, eu usava a plataforma, antes de usar o State Guru, que eu comentei mais cedo, eu usava uma plataforma chamada Link Finance, que é só na Irlanda, também de real estate é só na Irlanda, o rendimento é bem menor, mas eles pagam mensalmente uma porcentagem do quanto você investiu, e acaba que fica praticamente a mesma coisa lá do State Guru, não é exatamente, é um pouquinho menos, mas é praticamente a mesma coisa, só que eles têm uma liquidez muito maior, né? A liquidez é a facilidade de você retirar dinheiro dos seus investimentos, para quem não sabe. E aí, por essa facilidade que tinha lá no Link Finance, eu investi por lá, e aí eu conseguia investir, e toda vez que eu precisava do dinheiro, eu tinha como tirar. Então, eu estava sempre botando e tirando, e aí eu consegui fazer dinheiro, porque estava investindo lá dentro, ao mesmo tempo eu tirava o dinheiro quando eu precisava, então eu nunca passei sufoco. E como a liquidez é mensal, não é anual, feito do State Guru, eu consegui usar o dinheiro que estava ali dentro também, então me ajudou bastante a fazer mais dinheiro e a me organizar financeiramente. Ô Yuri, vem cá. A pergunta que não quer calar aqui. Na semana, a semana tem 168 horas, certo? Beleza. Isso. Você fazia 90 horas de trabalho. Beleza. 90. Tá. Vamos dizer 90. que você ia para academia 1 hora por dia. Nessa Beleza. época eu não ia para academia, nessa época eu não tinha condições.
Nessa época, eu saía de casa todo dia, 6 horas da manhã, e eu chegava em casa todo dia de meia-noite. Era trabalho praticamente o tempo todo. Não era o tempo todo, né? Se você fizer a conta aí, vai dar 18 vezes 5 já dá os 90. Tinha uns períodos de folga aí também, tá, gente? Não era só isso, não. Mas eu trabalhava muitas horas. O pessoal do meu trabalho ficava... porque eu não parava. Todos os dias eu fazia shift, né? Inclusive, eu já estava bem zumbi mesmo, como a baiana... A baiana... Vai, Priscila. Ela comentou aqui, né? Eu fiquei bem zumbi mesmo. Então, eu estava tudo no automático. Eu trabalhava de agente por uma empresa de recrutamento e eu fazia bartending, garçom e barista. E aí, nossa, era tudo no automático. Me pedia um café, era aqui, tal, tal, tal. Eu nem pensava, nem pensava. Se me perguntar, Yuri, o que é que você está fazendo? Eu, sei não. Era automático. Falou, fazia, falou, fazia. E, obviamente, eu também cometi vários erros, né, de serviço e tudo mais, porque eu estava bem cansado. Mas, graças a Deus, ninguém nunca reclamou, não. O pessoal até, ó, desculpa estar te fazendo trabalhar tanto. Então, a galera era até bem gente boa nesse sentido. Mas eu fiz muitas horas justamente porque eu tinha um objetivo. Essa época que eu fiz 90 foi para fazer o mestrado. O mestrado na Irlanda, na minha área, que é a área de economia e finanças, é em torno de 15 a 20 mil. Uma faculdade que eu quero é 15 e a outra é 20 mil, 22 mil, 23 mil, alguma coisa assim. Então, eu precisava, pelo meu planejamento, eu tinha tempo suficiente ganhando 1.000 euros, juntando 1.000 euros por semana, por mês, eu conseguiria pagar o mestrado lá no tempo hábil. Então, eu tinha que fazer mais horas para poder juntar mais dinheiro e poder pagar as coisas no tempo hábil, né? E aí, tudo questão, de novo, planejamento, né? Tinha a minha meta, era ter o dinheiro para o mestrado. Cheguei, fiz os cálculos matemáticos lá. Quanto eu preciso juntar por mês, quanto eu preciso juntar por semana, quanto eu preciso ganhar para poder juntar isso, considerando os custos que eu tenho. E aí cheguei lá no meu planejamentozinho e consegui, e vi que eu precisava de 1.000 euros, um pouco mais de 1.000 euros por semana. E aí eu juntei os 1.000 euros por semana. Tá, deixa eu te perguntar outra coisa aqui. Como que você assistia a aula fazendo Ah, essa as época eu não contas? tinha aula. Essa época que eu estou falando já era do mestrado, né? Isso. Eu fiz uma graduação, então eu fiquei um ano de estudante, não é um ano, são 9 meses apenas, e depois eu tive 15 meses, 18 meses com visto 1G, que é um visto que me permite trabalhar 40 horas. É tipo o Stamp 4, que é o Stamp lá de quem trabalha, Stamp 1G, Stamp 1, Stamp 4. É como se fosse um passaporte normal, só que por um prazo de um ano. Para quem não sabe, a Irlanda oferece um ano de visa, né, de estudo, depois de estudo, para você trabalhar. E aí que é para você arrumar um emprego na sua área. Só que como eu me formei durante a pandemia na graduação, eu não consegui emprego na minha área, estava tudo fechado. Aí eu comecei a trabalhar feito condenado. Quer dizer, de começo, eu não vou mentir, eu ainda fiquei um pouquinho lá no Covid, recebi um trocado do Covid, só que chegou um momento que começaram a reduzir os valores lá do Covid, e aí eu vi que eu não ia nem conseguir mais pagar as minhas contas. Eu disse, então agora é hora de trabalhar mesmo. Aí eu comecei a arrumar emprego e foi quando eu entrei nessa agência. Aí fui galgando, né? Comecei com 40 horas, aí depois aumentou para 50, aí ele disse, Yuri, eu preciso ser mais um dia. Fui para 60, 70, 80, 90. Até que chegou uma época que eu fazia 90 horas e ainda tinha que viajar, né? Morava em Dublin, eu tinha que viajar para Bellingham Castle. Quem não conhece, dá uma pesquisada, é muito bonito. É uma wedding venue, né? Um local para você fazer casamentos, que fica quase na Irlanda do Norte. Eu trabalhava em Glenview Hotel, que é um hotel que fica do ladinho das Wicklow Mountains, as montanhas de Wicklow, muito bonito, visão lá, muito top, um hotel 4 estrelas que tinha lá, e trabalhava num lugar chamado Dunboyne Castle, que é um castelo que fica depois de Blanchardstown. Então, se você olhar no mapa, era um ponto aqui e um ponto aqui embaixo. Então, era tipo, desse ponto para cá, daqui de cima para o ponto daqui, eram 3 horas e meia viajando. Do ponto de cá para esse ponto daqui, era 2 horas viajando. Daqui para Dublin, 2 horas e 15 viajando. Então, para vocês verem, eu tinha que viajar muito, além das 90 horas que eu trabalhava, né? 80, 90 horas que eu fazia. Então, foi uma época que eu só trabalhei. Foi só para juntar dinheiro. Eu abdiquei de todo o resto porque eu tinha decidido ficar no Covid. Se eu não tivesse ficado lá no Covid, eu não precisaria ter esse sacrifício que eu precisei fazer, né? Não me planejei para fazer o mestrado, porque eu pensei que eu ia me formar e conseguir um emprego. Então, foi tipo, eu não fiz o meu planejamento financeiro, errei aqui não fazer o planejamento, tive que compensar aqui para poder arcar com o meu erro aqui atrás.
Entendi, entendi. Peguei a linha do tempo aí. Beleza, beleza. Então, então a gente falou de muitas coisas importantes. Já tem 62 minutos de live. Sério? Não aparece o tempo aqui para mim, não. Nossa, foi bastante. Aparece aqui para mim. Só aparece pro host. Aí você tem essas três linhas de pensamento que a gente falou. Porque a cabeça da pessoa é outra. A pessoa não pensa em fazer mestrado 90 horas quando você está no Brasil. Quando você está no Brasil, você não sabe o que você vai fazer. Não sabe o que você pretende. Você chega lá, aparece uma oportunidade. Se você conseguir agarrar a oportunidade, beleza. Se não conseguir, vai aparecer outra. Aí você conseguiu, beleza. Às vezes outra, e outra, e outra. Sempre vai ter oportunidades. A questão é, você está preparado para fazer elas? Você quer fazer elas? Você está disposto a fazer as oportunidades que vão aparecer? Você está disposto a correr atrás dos seus objetivos? Não vai ser fácil. Vou contar um segredo aqui para você. Não vai ser fácil. Vai ser tudo menos fácil. Por exemplo, você vai viajar 3 horas por dia, fazer 90 horas por semana para alcançar seus objetivos? Pode ser que você faça, pode ser que você não faça. Pode ser que chegue uma pessoa para você e fale, então, 90 horas, você vai pagar muita taxa e você não vai alcançar sua meta. E aí? Você vai mesmo assim continuar e fazer? Tem gente que não faz, tem gente que faz. Essa é a questão. Eu acho que antes, durante e depois, a questão de psicológica, a questão física, de você se manter na ativa ali, e a questão de networking, as pessoas com que você anda, são muito significativas, porque isso vai basear a sua experiência inteira, vai basear a sua vida inteira. O antes, o durante e o depois. Se você deixar esses pilares com pontos negativos, com certeza você vai perder alguma oportunidade que você gostaria. E eu costumo dizer que o pior não é você fazer uma coisa e se arrepender. É você não fazer e se arrepender. É muito pior. Então, evite disso acontecer. E quanto mais planejamento você tiver, mais preparado você vai estar para você alcançar tudo que você quiser, né? Queremos que você faça tudo. Mesmo que você precisa fazer 90 horas, estaremos lá. Bora, bora. Se você postar uma foto, eu vou reagir com um foguinho. Pode ficar de boa. É uma coisa muito importante que o Felipe falou, né? Você tem que ter as 3 pontos que ele levantou e isso vai definir toda a sua experiência que você vai ter no seu intercâmbio. E uma coisa muito importante é que você é um produto das pessoas que você anda, né? Então mantenha sempre as pessoas que você gosta perto, você vai ser um resultado daquilo ali. Mantendo o Felipe, mantendo a mim por perto, a gente vai estar sempre te apoiando a fazer a questão financeira e a questão emocional ao mesmo tempo. Ele vai botar lá o foguinho lá na sua foto e eu vou curtir. Eu não boto foguinho não, que o foguinho é coisa de danadinho, não é comigo não. Mas aí a gente vai estar sempre aqui dando aquele suporte, dando aquele apoio moral para vocês, ensinando vocês, tanto o Felipe quanto eu, a gente está sempre postando coisas relacionadas a essa questão, tanto emocional, quanto financeira, quanto organizacional. Então a gente tem muito conteúdo, a gente está sempre trazendo. Essa foi a minha primeira live, eu não estou, mas a gente tem o YouTube lá que a gente mostra também vídeo, a gente planeja tudinho. Inclusive, se vocês não seguem a gente, já começa a seguir. O meu tem que entrar no link da bio, porque o meu nome não fica bonitinho. Tem que ir no link da bio, aqui da Invest Space. Então já aproveita e me segue também para acompanhar aqui a página da gente, para poder ter o nosso conteúdo. E já adicionando nessa questão de financeira, eu estou para fazer uma live lá no YouTube, onde eu vou ensinar tudo que eu aprendi no mestrado para vocês poderem se organizar financeiramente e investir como analista de investimento. Como eu comentei, eu tenho um investimento alternativo, mestrado em investimento alternativo, eu quero ensinar você a investir feito um profissional, não investir como eu aprendi na faculdade, como a maioria dos fundos de investimentos vão investir. Eu quero te ensinar as metodologias, eu quero te ensinar de análise econômica, eu quero te ensinar de diversificação, de planejamento, de organização, de risco. Enfim, tem muito conteúdo que eu vou estar trazendo para vocês. Eu estou desenhando como vai ser as lives ainda, mas a gente está para começar e provavelmente vai começar já na primeira semana de abril. Então, para você não perder, já se inscreve aqui no meu Instagram, já segue também lá no meu YouTube, que vai ter lá, definir o lembrete para vocês verem. A gente vai fazendo semanalmente várias aulas. O objetivo é a gente fazer umas 6 lives, mais ou menos, 2, 3 horas cada uma.
E eu vou te explicar literalmente tudo que você precisa saber para ser um profissional de investimento. Beleza? Massa. Para quem não sabe, início de abril é mais conhecido como semana que vem. Então, faça isso o quanto antes. Porque semana que vem Exatamente. vai rolar, por exemplo, a minha e a live dele. Duas lives, é muito conteúdo. Você pensa que vai ficar livre da gente? Não vai. Como eu disse, né? A gente vai estar aqui toda hora incentivando você, dando conteúdo, fazendo você crescer. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo, o objetivo de qualquer pessoa que trabalha com a parte financeira é ajudar você a chegar nos seus objetivos. E isso é com apoio moral e com, como minha mãe diz, cascudo também. Se precisar, a gente está aqui. Ó, faz desse jeito, faz daquele jeito, a gente está aqui para isso. É para te dar o suporte completo mesmo, para poder chegar nos seus objetivos. Beleza. Se eu pudesse curtir agora, eu curtiria, mas eu não consigo. Eita, me faltou o botão aqui. Tava subindo muito coraçãozinho, eu achei que eu podia, mas eu não posso. Acabei de ver que eu também não posso. Pode não. Poxa. Só as pessoas que estão assistindo. Agora, vem cá. Deixa uma frase para a galera que vai dormir daqui a pouco para acordar amanhã para trabalhar ou que já está deitado na cama assistindo a live com o celular assim, quase caindo na cara. Deixa uma mensagem para essa pessoa dormir pensando na sua frase. Tá, uma frase para a pessoa dormir pensando na minha frase. Ixi, calma, deixa eu pensar aqui. Eu diria assim, eu vou dizer uma frase que, na verdade, é uma coisa que a gente mencionou aqui na live toda. Não importa quais são seus objetivos. Cada pessoa tem seu objetivo, cada pessoa tem a sua meta. E todos queremos atingir os nossos objetivos e metas. Isso é o que nos torna felizes, isso que nos torna melhores. E é isso que a gente quer de você. E se você quer atingir seus objetivos e quer atingir suas metas, é importante que você tenha tanto a questão emocional, psicológica, quanto a questão de networking, quanto a questão do desempenho físico, de você estar sempre bem consigo mesmo também. E a questão de você juntar tudo isso com um planejamento. De você se organizar e você ter o seu planejamento mesmo. Então, se você quer chegar em qualquer objetivo, qualquer que seja o seu objetivo, é uma junção disso tudo. Psicológico, físico, o networking e o planejamento alinhando tudo isso. A gente quer que você faça e cumpra seus objetivos. Show. E eu vou cobrar, viu? Porque eu assisto. E quando eu assisto, eu reajo lá. Se você não estiver trabalhando, meu filho, eu vou reagir com um chorinho. Já sabe, viu, gente? Chorinho é ruim, foguinho é bom. Anotadíssimo. Show. 70 minutos de live, tá ótimo. Gostaria de agradecer ao Yuri pela primeira live na história. Abrimos o Mar Vermelho. Gostaria de agradecer as pessoas que estão assistindo ao vivo, as pessoas que estão assistindo gravado. Quem está assistindo ao vivo, quem está assistindo gravado, quer assistir a live toda, relaxa que vai ficar salva lá no feed. Eu vou postar ela no meu feed lá no instante, vou repostar nos stories e depois ela vai entrar no YouTube também. Então você não vai ficar sem a live, ela vai ficar salva para você. E ainda vou encher muito saco, ainda vou compartilhar essa live. Se você me perguntar alguma coisa da live, eu vou compartilhar a live para você assistir. Beleza? Obrigado de novo pelo seu tempo. Sei que seu tempo é caríssimo agora. Eu agradeço muito pela oportunidade. Também queria agradecer a todos tantos os que entraram, que acompanharam e tiveram que sair, os que vão ver depois. E agradeço o tempo, agradeço por você ter me chamado aqui para a nossa primeira live. E vamos ter muitas lives, viu, gente? Fique acompanhando aqui que vamos ter muito conteúdo muito legal para vocês também. Hashtag conteúdo infinito. Tudo acaba, o mundo acaba, menos o conteúdo. Pense na pessoa que gosta de conteúdo. Meu filho. Para você não me ver, é porque eu morri. Só pode. Porque doente eu também faço. Eu sei bem, eu conheço. Mas então, obrigado, gente. Um abraço. Tamo junto. Boa noite, bom descanso ou bom trabalho.